Cadita aqui no sistema. Então, mecânica respiratória. Primeiro, o conjunto pleura-pulmão, que é fundamental para distensão desse pulmão, manter ele distendido, né? Senão o ar não consegue entrar. Depois, a mecânica respiratória, ou também chamada mecânica ventilatória. 3, movimentos respiratórios em repouso. Movimentos respiratórios no exercício, porque entra um outro grupo de músculos, tanto inspiratórios como expiratórios, obrigatoriamente. Então, os músculos respiratórios. 5, volumes e capacidades pulmonares, isso aqui é bem importante. O que é o surfactante? Fundamental para manter o alvéolo distendido, ou aberto, né? E padrões de ventilação, tá? Então, assim, primeiro, conjunto pleura-pulmão. Então, o pulmão está revestido por uma membrana dupla, que é a membrana pleural. A parte externa está voltada, presa na caixa torácica, e a camada interna, chamada camada visceral, se encontra presa diretamente ao pulmão. Dentro dessa pleura, eu tenho ali um líquido, e é uma pressão intrapleural negativa. Ali, nessa figura, você tem aquela porção mais azul clara, justaposta ao pulmão, e a pleura visceral está ligada ao pulmão, e a pleura parietal está voltada presa na caixa torácica. Tem uma pressão negativa, é como se tivesse duas lâminas de vidro com líquido, e eu não consigo soltar. Eu posso deslizar uma na outra, mas eu não consigo soltar. A pressão é negativa. Essa pressão negativa está aquele valor ali, ela é menos 4 milímetros de mercúrio. 4 milímetros de mercúrio é uma pressão inferior à pressão atmosférica. Isso é dado pelos vasos linfáticos que retiram esse líquido. Retiram esse líquido de modo constante. Então, sempre mantém essa pressão negativa. Qual é a importância disso? Então, essa pressão negativa mantém os pulmões distendidos. No momento que a pressão intrapleural for positiva, a tendência do pulmão é colabar, porque ele é elástico, vai colabar o pulmão. Só que tem que entrar ar. Então, o fato desse pulmão estar preso na caixa torácica facilita a sua distensão, tá? Naquele retângulo ali, à esquerda, de borda azul, diz assim: o pulmão é extremamente elástico, por pressão externa a ele distende-se ou comprime-se facilmente. Por pressão externa a ele vai se distender ou se comprimir facilmente. Naquele retângulo de fundo amarelo à esquerda, a seguir, a pressão negativa subatmosférica intrapleural, abaixo da atmosférica, mantém o pulmão suficientemente distendido, portanto pode estender ainda mais. Mantém ele suficientemente aberto, distendido, para que ele possa distender mais e também sofrer, depois pode sofrer a sua contração. O objetivo da pleura é manter ele distendido, que ele não fique colabado, porque aí é muito difícil de ele se sofrer uma distensão se ele permanecer extremamente fechado ou bloqueado. No último retângulo, embaixo, de fundo azul, caso ocorra entrada de ar na caixa torácica, chamado pneumotórax, um ferimento que abra essa cavidade intrapleural, a simples pressão atmosférica colaba o pulmão. Ele não se distende mais e morte por asfixia. Aí tem que fazer uma ventilação positiva, tem que empurrar o ar para dentro do pulmão para que ele se distenda, porque uma vez aberta a caixa torácica, por menor que seja, a pressão atmosférica vai colabar parte desse pulmão, tá? Vocês vão ver mais tarde, eu tenho um parente que é fumante, ele tem enfisema e formou uma bolha de ar. E essa bolha de ar era na superfície do pulmão e rompeu, essa bolha de ar se rompeu e entrou pressão do ar atmosférica para a cavidade intrapleural. O resultado é que ele teve um pneumotórax localizado. A bolha de ar, então, se localizou nessa caixa torácica e não conseguia respirar direito. Acharam que estava com Covid, até que um determinado médico mais iluminado resolveu fazer o raio-x e viu que tinha uma bolha de ar dentro da caixa torácica, fora do pulmão. Porque é que rompeu esse enfisema e o ar saía do pulmão para dentro da caixa torácica e estava colabando essa região e não conseguia respirar. Bem simples. E achando que era Covid. Só que o filho dele é lúcido, levou para a Santa Casa, né, onde fizeram um raio-x, pessoal macaco velho, tinha lá uma bolha de ar, resultante de uma bolha de pulmão, um enfisema que rompeu. Bom, então, como é que é a mecânica ventilatória ou respiratória? Então, assim, essa figura foi tirada de um livro de 69, um livro de iniciação científica muito bom, bem simples esse experimento de fazer, tá? Vocês têm ali um frasco, fechado embaixo, ele não tem fundo, mas foi fechado por uma membrana elástica, como se fosse um balão, sim?
e em cima tem uma rolha. Então, o seu interior não entra nem sai ar. O seu interior não entra nem sai ar, porque a rolha está impedindo a entrada de ar. Mas existe um tubo bifurcado, em forma de Y, invertido, em que eu tenho 2 balãozinhos presos na ponta de cada Y. O ar entra para dentro ou sai desses balões, mas fora desse balão, dentro desse frasco, não tem ar, porque não tem alteração de volume de ar, entrada ou saída de ar, porque está fechado embaixo por uma membrana de borracha e em cima por uma rolha. Não tem como, por essa região não vai entrar o ar, um ambiente externo aos balões. Então o que acontece? Ó? O que está escrito naquele vizinho lá em cima? Para o mesmo volume interno, o elástico sensível, em que não há modificação deste volume, a quantidade de massa permanece a mesma, sim? O que acontece? Então, dentro do frasco, fora dos balões. Se aumentarmos o espaço onde esse volume está contido, haverá aumento da pressão negativa interna. Exemplo de 0 milímetros de mercúrio, essa pressão está equilibrada com a pressão atmosférica, 0 milímetros de mercúrio, para menos 4 milímetros de mercúrio. O que acontece? Eu estou aumentando o espaço interno, aumentando o espaço para o mesmo volume, estou aumentando o espaço interno, seria a caixa torácica, e, consequentemente, a distensão do tecido elástico é a entrada de ar e causa inspiração. Sim? Então, com esse aumento de pressão, eu aumento o espaço interno para o mesmo volume, aumenta a pressão negativa, eu vou distender as paredes do balãozinho. Com isso, aumentando, estendendo esse balão, a pressão dentro do balão também fica negativa. Para a mesma massa, eu aumento esse espaço interno e o ar entra. Então, isso é a inspiração. Tá? Então, o aumento interno da caixa torácica vai distender o pulmão para aumentar a pressão negativa e o ar vai entrar do de maior pressão, que é o ar atmosférico, para o de menor pressão, que é o pulmão. Ar externo, maior pressão atmosférica, e com a distensão deste balão, aumenta a pressão negativa dentro do pulmão e o ar entra de fora para dentro. Mais pressão para menos pressão, simplesmente por difusão. Ar, tá? Bom. E a expiração é o contrário. O que acontece? Na expiração, o sujeito ali empurra a mão para dentro, empurra essa membrana plástica, esse balão para dentro do frasco esse. Então, eu estou diminuindo para a mesma massa, estou diminuindo esse volume, o espaço interno, estou diminuindo. Então, o que diz aquele vizinho lá em cima? Para o mesmo volume interno distensível, é o balão, se diminuirmos o espaço onde esse volume está contido, haverá diminuição da pressão interna negativa, de menos 4 para mais 4 positivo. Estou empurrando, eu estou diminuindo esse espaço, estou causando uma pressão interna positiva, e aí, então, eu comprimo o balãozinho e esse ar sai. Então, a pressão maior, onde é que está? Agora está dentro do balãozinho, que seria o nosso pulmão, e vai para fora, por difusão. Aqui tem maior pressão. Então, eu diminuindo a caixa torácica, diminuindo o espaço interno, eu estou forçando os pulmões, pressionando os pulmões, aumenta a pressão interna, que tem que ser superior à externa, que é o ar atmosférico, para poder sair esse balão. Isso é a expiração. Então, naquela seta diz assim, consequente compressão do tecido elástico, saída de ar, a inspiração. Bem simples, tá? Então, uma inspiração, eu aumento o volume interno da caixa torácica, na expiração, mandar o ar para fora, eu comprimo os pulmões de modo que a pressão interna desse pulmão seja maior que a atmosférica, para esse ar se difundir de dentro do pulmão para fora. Isso é a expiração, para fora. Muito bem. Quais são os movimentos respiratórios em repouso? A musculatura envolvida é bem mais simples, tá? O que acontece? Na inspiração, a contração do diafragma, redução da convexidade da cúpula diafragmática, aumenta a distância crânio-caudal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Naquela figura você tem ali uma caixa torácica de cavalo, sim, nessa figura. Aquela linha vermelha vertical é o diafragma, separa tórax do abdômen, músculo diafragmático, tá? Então, o que diz ali? A inspiração, a contração do diafragma, redução da convexidade. O diafragma relaxado é assim, ó. Ele contraído, ele fica plano. Então, ele é relaxado. Quando ele contrai, ele fica plano. Notem, olha aqui, está na ponta do meu nariz a cúpula desse diafragma, né? Quando ele contrai, passa para o meu queixo. Então, ele aumenta o espaço, nesse caso, essa altura. Aumenta, era assim, e fica assim, tá? Então, aumenta a distância, naquela figura do quadrúpede, ó. Aumenta a distância crânio-caudal, antero-posterior em quadrúpedes ou dorso-ventral em bípedes. No nosso caso, dorso-ventral, aumenta a distância dorso-ventral. Resultado, a distensão do pulmão. Eu aumento o espaço interno da caixa torácica, distendo os balõezinhos, no caso do pulmão, e o ar vai entrar.
Por quê? Porque a pressão fica negativa no interior do pulmão, e aí o ar tem maior pressão fora, ele vai obrigatoriamente vai entrar por difusão para dentro do pulmão, tá? Então, na expiração, o que acontece? Na figura a central, o que acontece? Ele volta, no seu relaxamento, ele volta a ser a sua forma convexa e diminui a distância antero-posterior, crânio caudal, né, em bípedes dorso ventral. Então, o que diz ali na expiração? Relaxamento do diafragma, relaxamento, a caixa torácica volta à posição de origem, compressão dos pulmões. Na figura do bípede, você tem ali, ó, em humanos, né, na inspiração, bem à direita, o diafragma perde a sua convexidade, aumenta a distância dorso ventral, né, e na expiração ele volta a relaxar. Então, ele relaxando, ele comprime o espaço interno da caixa torácica, está comprimindo os pulmões. Aumenta a pressão, fica positiva dentro do pulmão para sair para o ar ambiente. Sim? Note que para o relaxamento, para os movimentos respiratórios de repouso, basta apenas o diafragma, nenhum outro músculo. Na inspiração, o diafragma contrai, e para a expiração, expulsar o ar, ele simplesmente relaxa. Só isso, não tem mais nenhum outro músculo envolvido. Em repouso. O sujeito dormindo, por exemplo, o bicho dormindo. Simplesmente isso, tá? Ah, mas quando ele dorme, eu vejo que a barriga dele sobe e desce. Por exemplo, um cachorro deitado, uma pessoa deitada, quando ele inspira, a barriga sobe. Quando ele expira, desce. Como é que é isso? Como se inspira, a barriga sobe? É o seguinte, aqui eu tenho vísceras, né? Aqui eu tenho vísceras. Então, quando o diafragma contrai, ele fica reto, ele empurra as vísceras para trás. Ora, aqui eu tenho assoalho do abdômen, não tem para passar. Isso aqui é fechado. Isso aqui eu tenho o assoalho do abdômen, músculos pélvicos, não vai passar. Por onde é que vai as vísceras? Para o músculo, para cima, que os retos, os músculos abdominais estão relaxados, a víscera é empurrada, ela sobe, ela vai para cima. Ela é empurrada para cima. Para cá não pode ir, não vai passar do assoalho pélvico, tá bem? Então, quando o diafragma ele contrai, ele empurra as vísceras, e essas vísceras então vão para o espaço reduzido, sobem, porque a musculatura está relaxada. Então, quando a vez que o sujeito inspira dormindo, tu nota que a víscera sobe. Na verdade, o diafragma está empurrando, ao contrair, ele fica reto e empurra as vísceras em direção caudal. Tá bem? Então, em repouso, repito, basta, na inspiração, contração do diafragma, e na expiração, mandar ar para fora, simplesmente o seu relaxamento. Só isso, nada mais. Então, aqui vocês têm, nessa figura, esse livro vocês têm acesso no Google, assim, na internet, Ata dos Músculos do Cão, da Universidade Federal Rural da Amazônia. É muito bem feito, as peças são muito claras. Se alguém tem alguma dúvida sobre anatomia em cães, aí pode passar para os demais bichos, claro, evitando suas particularidades. Esse livro é muito bom, eu aconselho, vocês têm acesso a ele na internet, foi onde eu peguei as figuras, né? Parabéns aos autores, está extremamente esclarecedor, assim, não deixa dúvida. Então, ali você tem ali o tórax do cão, face esquerda aberta, né? Se há algumas costelas, você tem o número 1, é o diafragma. Notem que ele é bem amplo, né? Ele recobre a boa parte dessa caixa torácica, sim? Bem amplo, tá? Ali o H são os pulmões, aquela estrutura mais violácea ali, roxa na frente, à esquerda, são os pulmões, e a seta vermelha está apontando, então, um diafragma, que é quase que um pano, assim, e revestindo a porção, separando o tórax do abdômen. Diafragma. Então, basta a sua contração, inspiração, seu relaxamento, expiração, que em repouso. Bom, no exercício, tem que entrar mais ar, porque a velocidade do sangue vai aumentar, eu tenho uma taquicardia, simpático atuando, aumenta a taquicardia, né? Aumenta a frequência, e maior força de contração, maior volume, o volume circulante é maior por minuto. Então, preciso de mais oxigenação do sangue. Vocês vão ver depois na próxima aula sobre o transporte de gases, como é que isso acontece. O sangue tem que ser mais oxigenado, tem que perder esse CO2, que está produzido, o CO2, CO2, dióxido de carbono, é um ácido volátil. Como aumenta o metabolismo celular do músculo esquelético, principalmente no exercício do músculo esquelético, aumenta muito a produção de CO2 para evitar a acidose, porque o CO2 é um ácido volátil, tem que ser mandado embora através da respiração, da expiração. E tem que entrar oxigênio para oxigenar os tecidos, obviamente, né, como fonte para a ação das mitocôndrias. Então,
aumenta, é necessário maior ar entrar. Para entrar maior ar e sair maior ar no exercício, eu tenho que entrar outros músculos para quê? Para distender mais a caixa torácica do que em repouso e comprimir mais a caixa torácica do que em repouso. Tem que ser a sua distensão da caixa torácica e a contração da caixa torácica tem que ser muito mais forte, mais intensa, porque tem que sair mais ar e tem que entrar mais ar. Sim, tem que aumentar mais a pressão negativa para entrar mais ar e comprimir mais, ficar bem positivo para expulsar esse ar, tá? Então, esses movimentos respiratórios no exercício vão entrar outros músculos em ação. Então, vamos ver assim. Ali você tem uma caixa torácica, a porção da esquerda é próximo da cabeça, não é? Do pescoço, e a porção da direita, aquela círculo oval maior, relacionada ao abdômen, tá? Então, o que acontece? Primeiro, os músculos que compõem as paredes torácicas, lá em cima, o primeiro vizinho, né, estão relacionados ativamente com os mecanismos, ativamente. Já não é mais só, não basta só relaxamento do diafragma. Tem que ter músculos expiratórios que forcem essa compressão da caixa torácica e concomitante à sua extensão. Então, de expansão e de compressão da caixa torácica. Então, estão relacionados ativamente com os mecanismos de expansão e compressão da cavidade torácica. Segundo vizinho, os músculos torácicos são inspiratórios ou expiratórios por sua origem, disposição e inserção, respectivamente. Claro, dependendo da posição, ele vai distender a caixa torácica ou vai contrair a caixa torácica, diminuir o seu espaço, tá? Então, vamos ver primeiro os músculos inspiratórios. Músculos inspiratórios, tem que aumentar a caixa torácica, você nota ali, você tem 3 setas, 2 são setas tracejadas, 2 no sentido horizontal e uma vertical, apontando para baixo, ele está indicando a expansão da caixa torácica. Quem é que vai fazer essa expansão? Os músculos inspiratórios. Não é só o diafragma, ele está envolvido, mas não é único. Então, obrigatoriamente eu vou ter os músculos inspiratórios, movimento das costelas para frente e lateralmente, aumentando assim o tamanho da caixa torácica, como se estivesse aumentando as persianas. Com as costelas, como se fossem as persianas, estou estendendo essas persianas, tá? Quais são os músculos ali? Você tem, naquele retângulo à direita de fundo amarelo, intercostais externos, move as costelas cranialmente, a gente vai ver isso. O serrátil dorsal cranial, move as costelas cranialmente. Levantadores das costelas, olha que interessante, ó. Eles ocupam a parte proximal dos músculos dos espaços intercostais. Então, eles se iniciam nas vértebras torácicas, tá? Eles direcionam as costelas cranialmente, é a porção inicial. E o reto do tórax move as primeiras costelas cranialmente. Então, você tem músculos que a porção inicial das costelas, a porção inicial, desculpe, as primeiras costelas são levantadas, ou são levadas para frente, para aumentar a distensão crânio-caudal. Os mais importantes aqui são os intercostais externos, os mais importantes, tá? Como é que eles se localizam? Ali, ó. Qual é a função do intercostal? Então, lá em cima, à esquerda, à direita você tem assim, naquele retângulo de fundo amarelo. Ação do intercostal externo. Amplia o espaço da caixa torácica por mover cranialmente as costelas. Então, você tem a inserção desse intercostal, ele está localizado assim. O que ele faz? Ele puxa a costela de baixo para cima. Ele puxa a costela de baixo para cima. Essa é a posição dele. Aqui está o externo, e ele faz isso. Esse é o intercostal externo. Sim? Notem que ele puxando, ele amplia o espaço. Se vocês têm ali, vamos dizer assim, naquela figura da direita, bem à direita, aquela linha vertical, eu tenho ali a coluna vertebral. E aqui eu tenho o externo. Então, eu deveria colocar ali o externo, sim, botar na figura. Então, este aqui, o bem da direita, neste caso, é a coluna vertebral e esse é o externo. Então, ele faz isso, aumenta o espaço, o gradil, o gradil de costela, o gradil torácico, chama-se costelas mais externo, é mandado para frente. Sim, eu estou ampliando esse espaço, E o diafragma aumenta esse espaço, tá? Voltando para a figura anterior, notem, então eu tenho, naquelas linhas tracejadas horizontais, eu estou ampliando a lateralidade da caixa torácica e também colocando o externo mais para baixo. Então, aquela seta vertical apontando a seta para baixo, eu estou movimentando o externo também para frente e para baixo, aumentando o espaço dessa caixa torácica. Sim? Nessa figura da esquerda, na peça anatômica, do mesmo livro de Atlas dos Músculos do Cão, número 4 ali é a inserção do intercostal externo. Tem uma figura melhor mais adiante, intercostal externo, tá? Então, o objetivo o que é? É afastar o externo da coluna,
levantando a caixa torácica também, levantando as costelas. O resultado é, aumenta o espaço interno da caixa torácica. Então, eu afasto o externo da coluna, sim, e faço um levantamento das costelas. Você está abrindo uma janela vasculante. Bom, então assim, olha que interessante. Ali, nessa figura, você tem ali bem à esquerda em cima, naquele retângulo de fundo amarelo, de borda vermelha, desculpe, retângulo de borda vermelha, intercostal externo. A inserção é assim, ó. Ele faz isso, ele puxa as costelas de baixo, então ele amplia esse espaço para frente e lateralmente, tá? Intercostal externo. Músculo inspiratório, principal músculo inspiratório junto com o diafragma. Então, na respiração em repouso, o intercostal externo não atua, basta o diafragma. Em exercício, ele é obrigado a atuar, ele tem que levar bastante, aumentar bastante a caixa torácica. Tem um centro nervoso que determina isso, você vai ver na aula de regulação da respiração. Bom, músculo expiratório tem que fazer o contrário. Ele tem que diminuir o espaço interno da caixa torácica. Diminuir essa caixa torácica, na verdade, não o espaço externo. Para quê? Para comprimir os pulmões. Então, move as costelas caudal medialmente para trás, né? Reduzindo assim o tamanho da caixa torácica. Qual é o músculo? Intercostal interno. Se eu tenho externo, porque eu tenho um interno. Então, o expiratório é o interno. Olha que interessante, ó. E de expiratório e de interno, é o contrário, interno, tá? Move as costelas caudalmente. Ele está localizado assim, ó. Ele puxa a costela de cima. Ele baixa a costela de cima. O externo levanta as costelas. E o interno, ele puxa as costelas em direção à coluna vertebral. É nessa posição, intercostal interno. Sim? Serrátil dorsal caudal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o transverso do tórax move as costelas caudalmente. Qual é a ação do intercostal interno ali, embaixo daquele retângulo de fundo amarelo? Ação do intercostal interno. Diminui o espaço da caixa torácica para mover caudalmente as costelas em direção à coluna vertebral. Move as costelas em direção à coluna vertebral. Então, ali vocês têm no centro a caixa torácica levantada, aumentado seu espaço interno, com a setinha mostrando à direita a ação desse intercostal interno. A função dele, então, é puxar as costelas e diminuir esse espaço, aproximando o externo da coluna vertebral. Tá bem? Então, ali você tem na esquerda nosso tórax, em vermelho, as três setas, duas horizontais e uma vertical, as três apontando para a mesma direção, para o centro da caixa torácica. O objetivo é diminuir o espaço, comprimir fortemente o pulmão. Intercostal interno. Ali na figura 2, vocês têm ali o intercostal interno, os externos foram retirados, né? Está ali naquela seta, na linha horizontal vermelha, embaixo mostrando o nome intercostal interno. O externo foi retirado dessa figura, né? Não está sendo mostrado. Um corte mais profundo. E ali assim, ó, vocês têm na figura as palavras ali à esquerda em cima. O intercostal externo está assim, aquele retângulo vermelho que tinha. Logo embaixo eu tenho aquele retângulo azul, intercostal interno, né? O externo está nessa posição, o externo está nessa posição, e internamente esse aqui é o externo, o intercostal interno faz isso, ele trata de puxar a costela de cima para baixo, sim? De cima para baixo, vai diminuir o espaço da caixa torácica. E ali vocês têm a anatomia do cão do Miller, né? Na verdade, os editores são o Evans e o La Junta. 2003. Bem boa essa figura. Olha que interessante. Outros grupos também têm inserções nas costelas e podem, portanto, colaborar em todas as direções, nas mudanças de tamanho da caixa torácica. Outros músculos. Então não é só os intercostais, né? Na inspiração tem o serrátil ventral torácico ou os escalenos, nós vamos ver já as figuras próximas do escaleno, e na expiração, olha que importante, músculo abdominal ou ilho costal. Então, se vocês olharem, o que acontece? Olhando aquele retângulo de borda de fundo amarelo à direita, diz assim, a contração dos músculos abdominais força as vísceras contra o diafragma, ajudando a diminuir o espaço crânio-caudal, o anteroposterior da caixa torácica, a inspiração. Então, o que acontece? Você tem ali nessa figura do cão,
à esquerda, 3 setinhas, mostrando a contração dos músculos abdominais, principalmente o reto abdominal. Ele vai forçar, ele comprime as vistas, e ela não pode ir para trás, porque eu tenho um assoalho pélvico. Para onde é que vai? Vai para frente. Então, ela ajuda a comprimir, a empurrar o diafragma, empurra o diafragma contra, aqui estão as vísceras, comprimidas pelo reto abdominal, empurra as vísceras contra o diafragma. E esse diafragma, além de ele estar relaxado, ele é empurrado para trás, tem uma pressão, então, que ajuda a diminuir esse espaço antero-posterior, crânio-caudal. Diminui, porque as vísceras estão sendo empurradas. Sim? Se lembra quando nós falamos na sua contração do diafragma? Quando ele contrai, empurra as vísceras no sentido caudal. Agora elas são empurradas cranialmente, porque o reto abdominal, principalmente o reto abdominal, não é o único, né? O reto abdominal força essas vísceras para dentro do diafragma, favorecendo, na porção caudal do diafragma, face caudal, favorecendo então a diminuição do espaço intratorácico e a compressão dos pulmões. Aqui, no 7 e no 6, tem os músculos escalenos. A função assim, ó, é puxar os escalenos, é o músculo inspiratório, ele aumenta, ele puxa as costelas para frente. As costelas, primeiras costelas, ele está preso na tábua do pescoço, né, no pescoço, vamos dizer assim, números 6 e 7 ali, ele está preso nas primeiras costelas, ele puxa para frente, para a porção cranial, a caixa torácica, é um músculo inspiratório. Ele ajuda, ou é um coadjutor, dos intercostais externos para a inspiração. Então, tem músculos no pescoço, a inserção no pescoço, que na sua contração puxa as primeiras costelas para frente, aumentando o espaço crânio-caudal. Okay? Bom, até que está bem? Nota que tudo é baseado naquelas duas figurinhas, né, que nós vimos com o balão, a membrana plástica embaixo, né? Membrana plástica embaixo com aquela rolha, tá? Ali é a base da inspiração, aumenta a caixa torácica, o espaço interno da caixa torácica, e da expiração, diminui o espaço da caixa torácica. Lembrando que no exercício eu necessito de músculos inspiratórios que aumentem bastante esse espaço interno da caixa torácica, para aumentar bastante a pressão negativa, para entrar mais ar, e músculos expiratórios que comprimam a caixa torácica fortemente, aumentar bem a pressão positiva dentro do pulmão, por compressão, para que esse ar saia em maior velocidade e maior quantidade. Bom, vamos ver então volumes e capacidades respiratórias. Aqui vocês têm os volumes da capacidade respiratória. Esse valor é dado por um sujeito, em humanos, de 70 quilos, ou um porquinho de 70 quilos. Vai ser a mesma coisa, mesmos valores, tá? Note assim, ó. Em primeiro lugar, se vocês olharem, vocês têm ali, isso é feito através de um espirômetro, que é um aparelho que mede a entrada e saída de ar, seu volume, né? E na coluna, aquela colorida, do centro para a direita, você tem os volumes, tá? Note que embaixo tem um volume residual, em vermelho. Esse volume, note que eu não tenho nenhuma linha tracejada nesse volume residual, porque esse volume não sai e varia de espécie para espécie. É o volume residual. Assim como o coração tem seu volume sistólico final, em que não sai sangue do coração, não se esvazia totalmente de sangue. O coração, o pulmão também não se esvazia totalmente. Existe um volume residual, VR, tá? Muito bem. Em repouso, eu tenho uma inspiração e uma expiração que me garante um volume corrente, e que não há necessidade de maior quantidade de ar. Sim? Se eu inspirar isso chama-se volume corrente. Se eu inspirar ao máximo, eu vou ter um volume de reserva inspiratório a partir da inspiração do volume corrente. Volume de reserva inspiratório está acima da inspiração de volume corrente, que é aquela nossa respiração de repouso, em que não há exercício. Sim? O máximo que esse pulmão pode inspirar, e isso é forçado num paciente, num cavalo de corrida, se pode colocar, se coloca uma máscara, um tubo, e o animal correndo, ele vai ter um volume de reserva inspiratório, né? Ou uma pessoa, tu força, inspira o máximo que tu puder, e o sujeito inspira, aquele é o volume de reserva inspiratório, acima da inspiração do corrente. Da mesma maneira, a expulsão total do ar, o máximo que ele pode expulsar de ar, está abaixo da expiração de corrente, chama-se volume de reserva expiratório. Volume de reserva expiratório. Tá bem? Se nós olharmos ali à direita, aquele balãozinho, né? As duas linhas verticais pretas é o espaço morto. É o espaço de condução, transporte gasoso, que não há troca gasosa, as fossas nasais,
faringe, a laringe, a traqueia, sim, os brônquios, bronquíolos terminais, não tem troca, é simplesmente transporte gasoso, condução de ar para dentro e para fora, transporte gasoso, não há troca, esse espaço morto porque não tem troca gasosa. Depois você tem o primeiro volume interno do pulmão, é o volume de reserva, volume residual, desculpe, tá? Depois, o volume de reserva expiratório, que é o máximo de ar que ele ainda poderá expulsar, o volume corrente e o seu limite, isso varia de sujeito para sujeito, de espécie para espécie, volume de reserva inspiratório, volume de reserva inspiratório, o máximo que ele pode inspirar. Esses são os volumes presentes dentro do pulmão. Eu fiz um exame de eletrocardiografia de esforço, né, um exame de esforço, atividade cardíaca. A única pergunta que me fizeram foi: o senhor é fumante? Isso lá no cardiologia. O senhor é fumante? O ser fumante altera completamente a atividade cardíaca. Ser fumante. E hoje eu já vejo adolescentes fumando, e isso que graças a Deus a propaganda de cigarro diminuiu muito, praticamente não tem mais na televisão, ainda bem. Minha mãe teve a gurizada fumando como se nada fosse acontecer. Depois as consequências terríveis e muitas vezes irreversíveis desse cigarrinho que dá status e só isso, nada mais. Vamos ver depois uma figura de um enfisemazinho. Aquele parente que tinha o enfisema e a bolha estourou, era fumante crônico. Fez uma enfiseminha e ainda está correndo o risco de ter mais enfisema próximo à superfície. Se é interno, não tem problema. Se é próximo à superfície, aquele arzinho que entra no pulmão e sai pela bolha, vai para a caixa torácica, pneumotórax. Não consegue distender o pulmão, porque tem um ar presente, né? Ar presente. Então deixa o pulmão distender perfeitamente. Insuficiência respiratória. Pode matar. Bom, isso são os volumes. Agora vamos ver as capacidades. As capacidades é o somatório de volumes. As capacidades pulmonares, e isso dá uma ideia de fisiologia e de patologia, para ver como é que se encontra a atividade respiratória do sujeito, né? São as capacidades e o somatório dos volumes. Então, você tem a chamada de capacidade, esses valores, repito, são para as pessoas de 70 quilos, ou para, depois a gente vai ver as frequências para cada espécie, né? Um porquinho de 70 quilos é a mesma coisa. A capacidade inspiratória implica o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. Então, na coluna bem no meio ali, aquele primeira porção, a metade, um pouco mais da metade, em cima azul, capacidade inspiratória é o somatório de reserva inspiratória mais volume corrente. E a capacidade residual é aquele ar que vai expirar só em uma situação extrema, que é o volume de reserva expiratória mais o volume residual. Isso é capacidade residual funcional. Esse termo funcional é meio engraçado, porque o residual ele não sai, né? O residual não sai, mas teoricamente é um arzinho que tu pode contar. Capacidade vital é todos os volumes menos o residual. Vital, fundamental à vida, né? E a capacidade pulmonar total, bem à direita, em cima, é toda a capacidade respiratória que esse pulmão, toda a capacidade de ar que esse pulmão pode conter. Seria aquela nossa figurinha ali, ó, bem à direita, aquele círculo externo, bem à direita, essa é a capacidade pulmonar total. É o quanto de ar que esse pulmão pode ter. E é o somatório dos 4 volumes: reserva expiratória, volume corrente, reserva inspiratória. Isso é a capacidade pulmonar total. A vital é assim, é com o ar que ele pode contar, entrada e saída. Menos residual, que esse residual não sai. Nunca. Tá? Tranquilo? Sim? Aqui vocês têm os valores em homens e mulheres, como toda fêmea, toda fêmea, obrigatoriamente, ela é menor de tamanho que o macho, por ação de hormônio, vamos ver isso na zootecnia 2, por ação de hormônio masculino, ele mineraliza tardiamente, o hormônio feminino, o estradiol, mineraliza mais rápido, e logo fecha o crescimento do osso, termina com o crescimento do osso. O hormônio masculino testosterona custa fechar esse crescimento ósseo, sim, essa mineralização do osso. Então o osso vai crescendo, vai crescendo. Então a caixa torácica de homens, em proporção, é maior que de mulheres. De machos, qualquer espécie, é maior que das mulheres, tá? Das fêmeas, né, perdão, de machos e fêmeas. Tá bem? Bom, isso aqui é interessante. Essa figura é muito inteligente, pessoal. Vejam bem, ali vocês têm à esquerda
o pulmão, né? Aquela zona que está mostrando ali uma pré-expiração. Você tem ali o ar que vai entrar, que é aquela coluna bem à esquerda chuleada, são 3 colunas chuleadas, né? E aquele ar que está entre as 2 colunas horizontais, espaço morto, aquele ar, ele foi trocado, porque está da cor cinza, mas ele não sai esse ar. Ele foi trocado, né? Mas ele não conseguiu atingir o ambiente, ele ficou preso no espaço morto, tá? Então, o que acontece? Na inspiração, vão entrar aquelas 3 colunas, empurrando aquele ar que está já na traqueia previamente, na faringe, na fossa nasais, para dentro. Ele já está trocado. O ar contido dentro do pulmão, daquele círculo, ele vai ser trocado. Então ele passa de achulhado para cinza. E o ar do espaço morto não é trocado. Não é trocado. Indo em direção à direita, o que acontece? Todo esse ar vai ser expulso. O ar que estava na traqueia e na laringe vai ser expulso, mas não foi trocado, porque essa zona é espaço morto, não tem nenhuma situação de troca de ar ali, obrigatoriamente, não existe, né? E a última coluna, já com ar trocado, obrigatoriamente fica no espaço morto, porque ele não consegue sair todo, não existe vácuo ali. Ele permanece lá dentro, mas é um ar que já foi trocado, mas não há substituição dele. Fica rico em oxigênio e pobre em CO2, mas fica nas traqueias, não é expulso, tá? Então, na verdade, tu consegue desses 3 quadradinhos mais 2 quadradinhos só que são trocados. São efetivamente liberados com rico em CO2. Tá? Bom, aqui, frequência respiratória para diversas espécies de animais sob diferentes condições. Quanto maior o bicho, menor a frequência respiratória. Né? A média, quanto maior o bicho. Equinos, 29, 12 equinos, vaca leiteira. O animal pequeno tem uma frequência um pouquinho maior. Suíno, 40, semelhante ao humano. 40 vezes por minuto, né? Canino, 21, felino, 22, tá? Ovelha, 25. Bom, na verdade, é extremamente variável, né? Frequência respiratória. Surfactante. Isso aqui é muito, muito importante. O que diz a figura lá em cima? Esse surfactante, ele é fundamental para, assim, o local que vou ter real troca de gás é o tal do alvéolo, além do saco alveolar, esse tal do alvéolo que é o final, é a porção final funcional do pulmão, é o alvéolo. Sim? Vamos ver isso depois na próxima aula sobre transporte de gases. Esse é o alvéolo. Muito bem. Quem mantém esse alvéolo estendido, que ele não fique colabado, é o tal desse surfactante. Sem surfactante, o pulmão vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos ver isso. O alvéolo faz isso. Se ele faz isso, ele o ar não entra quantidade suficiente, ou simplesmente não entra, porque ele está colabado. Tá? Então, quem mantém esse alvéolo estendido é o surfactante. Vamos ver por quê. Então, você tem em cima, naquele retângulo vermelho, pneumócito tipo 2. Eu tenho tipo 2 porque eu tenho tipo 1. O tipo 1 é o que faz a parede do alvéolo. É aquele célula bastante fina, de pouca espessura, para fazer troca. E nesse pneumócito tipo 1, entre eles, existe o pneumócito tipo 2. São em menor quantidade, mas são maiores. E eles produzem esses corpúsculos lamelares, vejam bem, ó. Bem em cima à direita você tem a abertura do alvéolo. Abertura do alvéolo, bem à direita em cima. Aquela porção clara é a abertura do alvéolo, tá? Provavelmente vocês têm ali bem à direita uma célula tipo 1. Pneumócito, célula pulmonar, pneumócito tipo 1. Mas a figura central aqui é uma pneumócito tipo 2, que ele tem esses corpúsculos lamelares que são ricos em surfactante. Então, essa célula produz surfactante e essas vesículas lamelares, elas são exocitadas ou secretadas para a luz do alvéolo. Tá? Pneumócito tipo 2. Está presente, então, no alvéolo, mas em menor quantidade. Essa célula não faz troca de oxigênio. É simplesmente produtora de surfactante. Bom, vejam bem. Olha aqui, ó. Vocês têm aqui, na figura da esquerda, 2 alvéolos, 2 círculos, né, em contato com aquele tubo Y invertido, um círculo maior e o círculo menor, tá? Então, assim, como eu tenho água na superfície alveolar, você tem tensão superficial. Por exemplo,
Se vocês derem uma barrigada numa piscina, ou na água, no rio, né? Derem uma barrigada com força, vocês vão sentir dor. Mas não é água, não é líquido. Acontece, parece que eu estou batendo numa tábua. Por quê? Ou der com a mão, com força na água, vai doer a mão. Por quê? Porque as moléculas de água, em contato com o ar, elas se aproximam uma das outras e formam como se fosse um tabique. Sim? Forma uma superfície extremamente condensada, vamos dizer. Apesar de ser líquido, em contato com o ar, as moléculas de água da superfície unem-se umas às outras, né? E eu tenho, então, uma estrutura como se fosse quase que uma tábua. Aumenta a tensão superficial. A tensão superficial fica aumentada. Tá bem? Então, olhando aquela forma da lei de Laplace, diz assim, ó, naquele retângulo de borda amarela em cima, quase do centro. Pressão é igual a 2T, quer dizer, a tensão superficial dividido pelo raio. 2T dividido pelo raio, tá? Então, tensão superficial, P de pressão e R de raio. Raio de quem? Raio do alvéolo, tá? Então, vamos ver a figura da direita, naquele retângulo quadrado de fundo de borda azul ali, tá? Então, assim, alvéolo maior, o raio é 2, e no alvéolo menor, o raio é 1. Começa por aí, nesse exemplo, né? A tensão é 3, tensão superficial da água, em contato com o ar é igual, é 3, tá? Então, aplicando a fórmula, 2T, 2 vezes 3, que é a tensão, dividido pelo raio do alvéolo maior, é 2. A pressão é igual a 3. Então, é igual a 3, sim? Mas, no alvéolo menor, como eu divido o mesmo valor, 2 vezes T, que é o 3, dividido por 1, não por 2, a pressão é 6. Então, a tendência desse alvéolo, a pressão superficial é colabar, ou seja, as moléculas se aproximam uma das outras e a tendência desse alvéolo, que tem um raio menor, a tensão superficial, a pressão superficial é maior e a tendência é fechar esse alvéolo. Se ele é maior, tem um raio maior, a tensão fica mais distribuída, por essa superfície maior, mais distribuída, esse mesmo valor de tensão, esse mesmo valor de tensão, o 3, fica mais distribuído, e a tendência não é se fechar, as moléculas não fecharem esse alvéolo, tá? Na figura seguinte, vamos ver assim, ó. Então, o que tem que acontecer? Tem que existir alguma substância, porque o problema da tensão superficial assim, é a água com ar. Então, precisa de uma substância que isole as moléculas de água da superfície com o ar. Precisa de uma molécula que isole as moléculas de água da superfície do ar. Se eu colocar sobre o rio uma substância que isole o ar dessa superfície da água, não vou ter essa dor ao bater a mão, porque aí essa tensão vai estar diminuída, a minha mão vai afundar facilmente na água, não vai ser como se estivesse batendo em cima de uma tábua, tá bem? Se tivesse uma substância que isolasse o ar da água, no rio, no mar, por exemplo, sim? Uma piscina. Bom, então, para isso, eu preciso de uma substância que tenha contato com a água e que tenha contato com o ar, para poder ficar nessa superfície. Então, a substância é uma substância surfactante. Bem à esquerda, em cima, você tem aquele retângulo, um surfactante é um fosfolipídio, que tem uma porção. Aquele retângulo lá em cima, de borda azul, é a porção polar, tem carga, que é o fosfato. Tem carga. Fosfato onde? Nos oxigênios. Sim? Esse fosfato vai se ligar com a água, a molécula de água, faz ponte de hidrogênio. E a porção apolar, que não tem carga, não tem polo, é a porção rica em carbono da porção desse fosfolipídio. Então, vocês olhando assim, na figura daquele círculo, você tem ali uma azeitona com seu caule, tá? A porção da azeitona verdinha, ali é a porção de fosfato, que é a porção polar, está voltada para a água, e a porção lipídica, que são aquelas cadeias de ácido graxo, 2 cadeias de ácido graxo, estão voltadas para o ar. Então, o surfactante, o que ele faz? Aí está mostrando ele saindo da célula, naquele ciclo oval, saindo da célula, entrando na água da alveolar, sim, a alvéolo tem uma superfície interna de água. O que acontece? As bolinhas verdes, a nossa... eu falei, oliveira, bom. Essa bolinha vermelha, verde, ligada a fosfato, fica ligada à água, e aquele caule, que são os ácidos graxos voltados para a superfície. Tá? Azeitona, obrigado. Não saiu o raio do... Coisa triste, né? É que eu não gosto de azeitona. Detesto, não ajudo muito. Tá? Então, vocês notem, aqui,
nesse retângulo de borda preta embaixo, tensão superficial, lei de Laplace. Sem surfactante, aumenta a tensão superficial, a tendência é fechar, ali tem as moléculas de água presentes, né? A tendência é fechar esse alvéolo, e à direita, com surfactante, esse isolante, as moléculas de água com o ar, diminui essa tensão superficial. Diminui, não anula, diminui essa tensão superficial, tá? Aqui, na figura da direita, você tem uma estrutura de alvéolo, em que vocês têm, depois do alvéolo, a parede alveolar, à direita, vocês têm uma hipofase aquosa, quer dizer, uma fase aquosa tem uma quantidade de água pequena, não vai afogar o sujeito, mas tem uma quantidade de água presente dentro do alveolar, e ali o surfactante, tá? Surfactante. O problema de qualquer bicho recém-prematuro, que nasce antes do pulmão estar suficientemente amadurecido, é que ele tem pouco surfactante, ou não tem surfactante. E aí a tendência, quanto mais prematuro, pior ainda. A tendência é colabar o pulmão. Por isso que o ar tem que entrar com pressão positiva para ventilar esse pulmão, porque ele não produz surfactante porque o pulmão ainda está imaturo, não está pronto ainda, porque nasceu antes do tempo. A produção de surfactante é muito pouca, então a tensão superficial, como não tem surfactante, não tem aquela substância que isole o ar da água, a tendência do alvéolo é colabar, tá? Por isso que tem que, no prematuro, tem que entrar com ventilação positiva. Bom, aqui a composição de surfactante, né? Ele tem principalmente esse dipalmitoilfosfatidilcolina.com.br, né? É o principal componente, 50% desses, todos são fosfolipídios, tendo ali um pouco de colesterol e outros lipídios, né? Um pouco de proteína presente também, mas a maioria são fosfolipídios, tá? E o principal é esse DPPC, tá? Aquele retângulo de fundo amarelo diz assim: plasmalogênios, subclasse de fosfolipídios de éter. Os grupos de cabeça mais comuns de mamíferos são etanolamina e colina. Sim? Os grupos de cabeça, os mais comuns, isso quer dizer de cabeça, né? Etanolamina e colina. Surfactante, fosfolipídio. Sem surfactante, vai colabar o alvéolo, não tem como. Quem produz pneumócito tipo 2. Aqui você tem uns termos bem interessantes sobre padrões de ventilação. Por exemplo, a eupneia é respiração normal, a apneia, ausência de respiração. O prefixo A quer dizer que não tem, anaerobiose, não tem oxigênio. Né? A amenorreia, não tem menstruação. A amenorreia, não tem prostração. A, não existe. A apneia, não respira. Ausência de respiração, né? Em geral, momentânea. Uma hiperpneia é aumento da frequência do volume ventilatório, sim, associado ao aumento de metabolismo. E taquipneia, aumento da frequência ventilatória com uma redução do volume ventilatório. Não dá tempo de inspirar, não dá tempo, na taquipneia, não dá tempo de... É o que o cão faz, né? Não é para entrar ar, é aumentar a frequência de entrada e saída de ar, mas o volume diminui, porque não dá tempo de haver uma inspiração perfeita e uma expiração perfeita. O volume, a saída de volume, a frequência de saída ela é maior na taquipneia, tá? Dispneia é uma respiração difícil, trabalhosa, difícil, dispneia. A hiperventilação é aumento da ventilação além do que é preciso, e a hipoventilação é redução da ventilação. Sim? Hiperventilação. Existem drogas que aumentam a ventilação, o hormônio tiroideu, por exemplo, causa uma taquipneia, causa uma hiperventilação, aumento da ventilação além do que é preciso, para ter necessidades metabólicas, aumenta o seu metabolismo. E a hipoventilação diminui essa atividade respiratória. Isso acontece, por exemplo, no hipotiroideu, em situações extremas, né? Situações extremas, tá? Ventilação, asma, várias vezes pulmonares. Isso aqui é um abacaxi, enfisema, entra menos ar, né? Isso é uma patologia. Tá? Para nós interessa a taquipneia e a bradipneia, uma menor frequência respiratória. Bradipneia, sim? O objetivo é aumentar a frequência e diminuir a frequência respiratória. Tá? Um cavalo correndo está em taquipneia. Vocês exercícios estão em taquipneia. Não é hiperventilação. O volume é menor, mas aumenta a sua frequência, acaba sendo maior porque é aumento de frequência por minuto. Sim? O volume é menor, que entra e sai, mas a frequência é maior. Então, acaba no somatório de 1 minuto, maior entrada e saída de ar no exercício. Tá? Taquipneia. Muito bem. Alguma pergunta?
Para mim tá tranquilo, senhor. Tranquilo, Então até tá. aqui, bem explicadinho. Então tá. Então, vamos parar a gravação. Cada vez que eu mexo aqui, tranca o sentido.